Nós vamos fazer agora aqui algumas considerações, né, já apontando explicitamente aqui alguns problemas que contém a aplicação, né, para que nós possamos discutir lá no EAD e chegar à solução desses problemas. Aí certamente você vai encontrar outros probleminhas, tá? Antes de nós iniciarmos a evolução do código, né, nós temos que resolver, solucionar esses problemas que nós vamos apresentar aqui, tá? Vou então executar a aplicação. E o primeiro problema que eu vou apresentar para você é o seguinte, ó. Primeiro deixa eu fazer o seguinte aqui. Esse aqui é o banco de dados T2T RP-Test. Na tabela unidade produto, vou apagar isso aí, né? Ele não deixa porque eu ainda tenho informações na tabela produto. Apaguei também. Então pronto, unidade produto. Eu já não tenho mais nada e na tabela produto também não. Muito bem, vamos lá. Unidade produto, tá? Perfeito. O teste que eu vou fazer na verdade é na tabela produto. Aqui. Bom, T2TRP teste, não deveria nem ter apagado aqueles dados de unidade, mas tudo bem. MyBook. Unidade produto, veja que ele encontra, mas ele não põe o foco aqui, né? Eu tenho que clicar para aí sim ele mostrar os campos e os registros, né? Veja se você descobre uma maneira de melhorar isso daí, tá? Unidades, vamos lá, ó. ID, código, sigla, descrição, descrição, pode fracionar, não. Copiar dados, pronto. Tabela unidade produto, tá aí os dados, né? Agora vamos para a tabela produto, não tem nada ainda. Limpar a grid. Tabela produto, não tem nada, ó. Total de registro zerado. Produtos aqui eu tenho 20 registros, então vamos colocar aqui o ID. Vamos colocar o ID do subgrupo. Vamos colocar o ID da unidade. GTIM, que é o código. E a partir desse ponto aqui eu já posso pedir a cópia, né? Porque o obrigatório mesmo é o ID do subgrupo e o ID da unidade produto, tá? Perfeito. Mas o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar a data do cadastro e aqui eu vou pegar a data da inclusão. Legal? Vamos observar aqui nesse banco de dados de teste do cliente, tabela produtos. Aqui. Data da inclusão, ó, tem aí, tá? Legal? Vou clicar então em copiar dados. E aí, ó, já apareceu o problema, tá? Tá informando que esse valor aqui, ó, 22 de janeiro de 2013, é um valor incorreto para uma data. Veja que ele está colocando no formato brasileiro mesmo aqui a data, né? Então, quando tiver datas aí, nós vamos enfrentar esse problema. Como é que nós corrigimos essa situação? Essa aí é a primeira consideração, tá? Ele vai pedir para eu continuar 20 vezes, né? E olha só outro problema aí. No final das contas ele apareceu cópia efetuada com sucesso, né?
mas ele certamente não copiou nada, tá? Vamos ver aqui na tabela produto, não tem nada. Ocorreu exceção para todos os registros. Então a gente tem que corrigir também aquela mensagem incorreta que apareceu para o usuário, né? Um outro problema é você tratar um campo com o tamanho maior do que o esperado, tá? Por exemplo, aqui em produto eu tenho um campo nome varchar 100, ok? E lá na tabelinha do cliente, em produtos, eu também tenho um campo nome varchar 100. Eu vou alterar então esse carinha aqui, ó. Em nome eu vou colocar 150, tá? E em um dos registros, que vai ser esse aqui, eu vou copiar e vou colar algumas vezes o conteúdo dele, para ele ficar com 150 caracteres, legal? Vamos ver se eu consigo pegar aqui o tamanho do campo nome, né? Select len gth length de nome. Opa, descrição. Eu alterei foi a descrição aqui, né? Na verdade eu quero pegar o tamanho de nome from produtos, mas aqui não é descrição que eu vou alterar não, tá? Eu vou alterar o campo nome aqui, ó. E olha só, um deles está com 150, que foi exatamente esse que eu alterei aqui. Legal? Lá no nome dele, tá? Muito bem. Quando eu for passar o conteúdo desse campo, desse banco para o outro, lá a tabelinha do outro está esperando algo com o tamanho 100 no máximo. Será que vai acontecer algum problema? Vamos ver, né? Vamos observar. Eu vou então nesse data cadastro, que foi o primeiro problema que aconteceu, vou editar e colocar o nome aí, ó, nome, e vou pegar do lado de cá o nome também, tá? Nome, editar. Ok, vamos lá. Vou clicar em copiar dados para ver o que acontece. E olha aí o que aconteceu, né? O dado é muito longo para o campo nome. Continuar. No final apareceu cópia efetuada com sucesso, mas eu desconfio que ele inseriu alguma coisa dessa vez na tabela. Vamos ver. Tabela produto, realmente, olha, ele inseriu 19 registros e apenas aquele 1 foi que não foi inserido, né? Então qual é o melhor procedimento nesse caso? Ao ocorrer uma exceção, gravar um log com o registro que não foi inserido ou simplesmente abortar tudo. Pense da seguinte forma, aqui aconteceu o problema em um registro de 20, mas digamos que você está fazendo uma cópia de 900 mil registros. Daí no registro 899.997, para não dizer 999, acontece um problema. Você vai abortar tudo que já foi feito corretamente por causa desse cara. Então é isso que a gente tem que ver, né? Aborta tudo, ou a gente cria um log, né, de repente armazenando aí numa outra tabela, no arquivo texto, sei lá, exibe para o usuário um log informando quais os registros que ocorreram problemas. E aí o usuário, né, que é o técnico lá que está fazendo a implantação, ele vai tratar esses registros caso a caso. Talvez seja esse o melhor caminho, mas é isso que nós temos que ver lá no EAD, tá? Muito bem, esse então um outro problema, uma segunda consideração que nós tínhamos que fazer. Daí nós temos uma outra consideração muito importante também, que é a seguinte, ó. Eu tenho aqui no banco de dados do usuário, né, do cliente que eu estou fazendo lá a implantação, uma tabela clientes que contém o nome dos clientes desse
usuário lá, né? Veja que essa tabela ela tem um código, tem um nome, tem um endereço, bairro, CEP, cidade, estado, né? Tenho todos os dados de cliente aqui, tá? Já no ERP, como é que funciona a tabela cliente aqui, ó? A tabela cliente ela tem um ID pessoa, onde alguns dados do cliente estão na tabela pessoa, né? Por exemplo, o nome do cliente se encontra lá na tabela pessoa. Nome, o e-mail, o site, estão na tabela pessoa, tá? Já o endereço do cliente está na tabela endereço. E aí, como é que a gente vai fazer? Nós precisamos passar os dados de uma tabela, que seria a tabela clientes, para 3 tabelas no ERP, né? A aplicação que nós desenvolvemos não está pronta para fazer isso ainda, tá? Mas esse foi o objetivo inicial aqui, quando nós inserimos esse campinho aqui, ó, tabela SH, tabela cliente. Talvez você não tenha compreendido por que tinha esse campo, né? Então vamos simular aqui como é que ficaria, ó. Eu tenho, por exemplo, aqui a tabela. Vamos começar com a tabela pessoa. Tabela pessoa, nome. Tabela clientes. Opa. O que aconteceu? Eu não selecionei o campo aqui, ó, nome. E aí deu problema, né? Lembra daquele problema quando nós estávamos analisando o código, se não tiver algo selecionado? Por isso que aconteceu agora, tá? Pessoa, nome, clientes, nome. Muito bem. Daí eu tenho aqui e-mail. Será que tem e-mail do lado de cá? Parece que não, né? Pelo menos eu não estou vendo. Tá, então não tem, né? Não tem e-mail. Então aqui de pessoa só para eu aproveitar o nome, né? Aí agora eu vou para a tabela cliente. Tabela cliente, o que vai ter agora? Desde. Tem o desde aqui. Tem aqui, ó. Desde, né? Aí tenho, vamos ver. O que mais que vai ter aí? Praticamente mais nada, né? Ah, vai envolver mais tabelas ainda do que só 3, tá? Por exemplo, olha, RG. RG vai estar na tabela pessoa física. RG, RG. Órgão RG, órgão. CPF, CPF. Olha só, aqui na tabela de clientes deles aqui, ó, eles armazenam pessoa física e jurídica tudo junto, né? Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Sexo, sexo. Agora eu vou no pessoa jurídica. CNPJ, CNPJ. Legal? Agora eu preciso ir na tabela endereço. Daí eu ponho lá, ó, Logradouro. É o endereço que aparece aqui. Número, não tem, porque o endereço deles aqui já tem o próprio número, tá? Rua e número fica num campo só. Complemento também não tem. Bairro, bairro. Cidade, cidade. UF, estado. Tá, então você já viu aí o tamanho do problema, né? Nós temos, olha, de uma tabela que passar dados para 4 tabelas. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Né? Lembrando que a gente tem que verificar se essa pessoa já existe, tem que setar os IDs corretamente, ou deixa os IDs quietos e ele autonumera sozinho, né? Então, é uma consideração que tem que ser feita, tá?
e nós temos que observar como é que nós vamos fazer isso daí. Legal? Fica então essa última consideração aí para você analisar, né, para você realizar aí alguns testes. Se possível, você já chega lá com alguma solução, ou pelo menos com alguma ideia de como nós devemos solucionar esse pequeno problema. Tranquilo? Mas, né, se você não debugou a aplicação ainda, antes de partir para essas implementações, debugue primeiro a aplicação para você entender tudo que tem lá. Tá? Todo o código, você tem que entender todo o código antes de partir para novas implementações. Tranquilo? Porque só assim é que você vai compreender as discussões que serão informadas, que serão iniciadas lá no EAD.